Nesse vídeo eu vou explicar como os gatos aprendem e como você pode educar o seu gato ou os seus gatos aí na sua casa. Os gatos aprendem de várias formas, a maioria delas muito parecidas conosco. O cérebro do gato é muito parecido com o cérebro humano. Ele é infinitamente mais parecido do que diferente. Então, as formas que o cérebro do gato usa para adquirir informação e armazenar essa informação são muito semelhantes às formas que o ser humano usa. É claro que a gente tem a diferença do falar português. Então, muitas vezes a gente aprende lendo um livro. Um gato não vai ler um livro para aprender alguma coisa, nem ouvir um podcast ou ouvir um documentário para aprender alguma coisa, porque ele não fala português. Mas todas as outras formas, com exceção dessa da falada, ele também utiliza. Então o gato aprende por observar coisas, por ouvir coisas, por experienciar coisas. O gato pode aprender por imitação. Ele pode olhar um outro indivíduo que ele gosta fazendo algo e aprender. Ele pode aprender por tentativa e erro. Ele pode aprender por raciocínio lógico. Então, coletando informações do ambiente e chegando a uma conclusão dele. O gato pode aprender tanto coisas positivas quanto coisas negativas. E uma coisa que é igualzinha para os gatos e nós é: quanto mais forte a emoção envolvida naquele contexto, naquele evento, naquele aprendizado, mais a memória é fixada. Ou seja, quanto mais emocionalmente importante é aquilo, mais o gato vai memorizar, lembrar, tanto para o bom quanto para o ruim. É por isso que gatos podem ter traumas emocionais. Então, se uma coisa emocionalmente muito ruim acontece na vida do gato, ele pode lembrar disso por muitos anos. Da mesma forma, se uma coisa emocionalmente muito boa acontece na vida de um gato, ele também pode lembrar disso por muitos anos. Ele tem a memória de longo prazo, igual a gente, e ele tem memória de curto prazo, igual a gente, com algumas variações individuais, e o que muda principalmente é: gato vai lembrar o que é importante pra ele, e ele vai esquecer o que não é importante pra ele. Às vezes a gente tenta humanizar e pensar: mas isso que eu fiz, será que ele vai lembrar? Se for importante pra ele, ele vai lembrar. Se não for, ele não vai, né? E coisas que são importantes pra seres humanos são diferentes de coisas que são importantes pra gatos. Por que eu tô falando de memória? Porque memória é a base do aprendizado. Não existe aprendizado sem memória. Aprendizado significa mudança de algum comportamento a partir de uma memória adquirida. Então, é depois que eu memorizei algo que eu posso mudar o meu comportamento de acordo com aquela coisa, aquela situação, naquele contexto, naquele cenário. Então é muito louco, porque tem gente que acha assim: os meus gatos super aprendem, mas acha que o gato não tem memória, ou que ele tem memória de 3 segundos, ou que ele tem memória de 2 segundos. E daí a gente entra num dos mitos, que pro gato aprender, a gente tem que fazer o ensinamento até 0,3 segundos, senão ele não vai aprender. Isso é mito. Isso vem de um conhecimento antigo lá do behaviorismo, mas está mais relacionado ao fato de que, para um gato entender que algo aconteceu relacionado àquilo, as coisas têm que acontecer simultaneamente. Por quê? Se aconteceu esse fato aqui e esse aqui junto, ele associa as duas coisas. Se aconteceu isso aqui, meia hora depois aconteceu isso aqui, ele pode não associar que as duas coisas estavam relacionadas. Ou seja, o gato fez uma coisa e eu fui brigar com ele 10 minutos depois, não é que ele já esqueceu o que ele fez, é que ele não associou, não faz sentido nenhum ele associar aquela minha comunicação com algo que tá no passado. Ele vai ficar tentando entender o que eu tô fazendo agora que ela tá braba, o que eu fiz agora que ela não tá gostando. Daí que vem o mito do 0,3 segundo, que se a gente não educar na hora, eles esquecem. É a mesma coisa que tentar educar uma criança que ainda não entende português, algo que ela fez no passado. A gente só consegue fazer isso com o ser humano porque a gente consegue explicar, falar: olha, aquilo que você fez semana passada, eu não gostei por causa disso. O que eu fiz semana passada? Aquilo que você fez assim. Teria que contar de novo pra pessoa o que ela fez, pra daí explicar, e você vai ser punido agora porque você fez aquilo mês passado. Então, com pessoas dá pra fazer isso, com gato não dá. Então, não é que o gato não tem memória, mas é que pra fazer sentido alguma interação nossa relacionada a algo que o gato tá fazendo, tem que ser na hora. E não é por falta de memória. Dito isso, também é importante frisar que tem alguns conceitos do behaviorismo que também são antigos, mas que as pessoas às vezes ainda estão um pouco apegadas. Aquela ideia
ideia do reforço positivo, reforço negativo, condicionamento. Pavlov descobriu lá o condicionamento clássico, depois veio o Skinner com o condicionamento operante, que tem os 4 tipos de condicionamento, né? Isso foi usado lá décadas atrás, no início do nosso conhecimento de adestramento para ensinar as coisas. E isso teve sim uma importância para a gente entender um pouquinho como o cérebro aprende por reforços. Se uma coisa positiva acontece logo depois de alguma coisa que a gente faz, a nossa tendência é querer repetir aquele comportamento, porque o resultado foi bom. Se alguma coisa ruim acontece depois de algo que a gente faz, a nossa tendência é não querer repetir, porque o resultado não foi bom. Então, é daí que vem a lógica do condicionamento. Então, querer usar reforços para ensinar algumas coisas funciona em alguns contextos, mas em muitos contextos não funciona. E não é, de longe, a única forma, nem a principal forma que a gente usa para educar gatos. E nem mais para educar cães, eu diria de passagem. Hoje a gente sabe que o comportamento é muito mais complexo do que só essas questões de reforço. E o reforço, ele está muito relacionado ao emocional, ao contexto em que as coisas estão acontecendo, a timing. Não é sempre que, se eu usar esse reforço, sempre vai funcionar. Na prática, para a gente educar bem um gato, como é que você vai educar o seu gato? A gente precisa entender os comportamentos normais do gato. Ou seja, eu preciso entender o que um gato faz. Por que o gato faz as coisas que ele faz? O que é importante para o gato? O que não é importante para o gato? Porque muitas vezes a gente está tentando educar o gato a não fazer coisas que para ele são muito importantes. E aí a gente passa uma vida inteira tentando educar o gato a não fazer aquilo. Quando na verdade, se a gente entender que aquilo é muito importante e que ele vai fazer aquilo, e eu trabalho com ele no sentido de mostrar para ele que ele pode sim fazer aquele comportamento, mas que tem outras opções melhores para ele fazer na minha casa, que não naquele lugar que eu não quero que ele faça, ele vai fazer. Então, vamos supor, se o teu gato está fazendo xixi fora do lugar, as pessoas às vezes acham, preciso educar, preciso ensinar o meu gato a usar caixa de areia. Não! Vamos entender por que ele está fazendo fora. O que tem lá naquela caixa que tá ruim, que ele não quer usar, e o que tem de bom naquele lugar que ele está usando para ele, que ele está preferindo. A hora que eu entendo isso e eu vou lá e eu melhoro o lugar que eu quero que ele faça, ele vai fazer aonde eu quero, porque vai ser melhor para ele. E ao fazer esse processo de educação, eu faço isso sem causar nenhum mal ao emocional do gato. Pelo contrário, eu melhoro o emocional do gato, porque o gato também não gosta de fazer xixi em qualquer lugar. Mas ele tá fazendo porque ele não tem opção, porque a caixa de areia tá tão ruim, que o sofá tá melhor, a cama tá melhor. Ou ele tá ansioso, enfim, os vários motivos que podem levar o gato a fazer xixi cocô fora. Muita gente tenta ficar educando o gato a não subir nas coisas, mas subir é um dos comportamentos mais básicos e naturais de qualquer gato. Não tem condicionamento no mundo, não tem reforço positivo, reforço negativo no mundo que vai ensinar um gato a não subir nas coisas. Seria igual tentar, com reforço positivo ou negativo, ensinar uma pessoa a não andar, a não caminhar. Eu não quero mais que essa pessoa caminhe. Então eu vou usar reforço positivo e negativo até ela aprender que não é para ela caminhar. É insano! Então tudo que é comportamento natural é importante para os gatos. Tudo que um gato nasce predisposto a fazer pelo simples fato dele ser gato, para ele vai ser importante e ele vai acordar todos os dias motivado a fazer todos esses comportamentos. Comportamento de subir nas coisas. Gato mia, cachorro late, gato caça, gato procura alimento e encontra alimento no ambiente. Gato gosta de comer carne, por exemplo, e coisas semelhantes. Gato gosta de ter liberdade onde ele mora, de ir e vir. Então é muito incômodo pro gato portas fechadas, ou você não vai ensinar com um condicionamento um gato a não entrar num lugar, um gato a não subir num lugar. Gato arranha as coisas. Todo dia gato precisa arranhar. Você não vai ensinar com condicionamento um gato a não arranhar. Então é insano. E aí normalmente quando o reforço positivo não tá funcionando, a gente parte pro reforço negativo. E muitas vezes a gente parte pra punição, adicionar algo ruim na vida do gato, para que ele não queira mais fazer aquilo. Isso pode até funcionar parcialmente, mas é muito ruim para a felicidade e para a saúde do gato. Ele ser punido por estar sendo gato. Então, punir um gato por subir na mesa é punir o gato por ser gato. Na cabeça dele, você não tá punindo ele porque ele subiu na mesa. Porque subir para ele é a coisa mais normal do mundo. Então, ele vai subir. Aonde der para subir, ele vai querer subir.
E aí a gente quer muitas vezes morar com um gato, mas que ele não seja totalmente gato. Ele pode ser parcialmente gato. Miar não pode, subir não pode, arranhar não pode. Então, a única forma de educar um gato, ter um gato que é educado dentro da nossa casa de forma saudável e harmoniosa para ambas as partes, é compreendendo o gato. Então você está dizendo que eu tenho que deixar o gato fazer o que ele quiser, pintar e bordar e destruir a minha casa? Não, porque se você entender o que são necessidades dos gatos, o que é normal para ele e promover opções para ele fazer esses comportamentos, aí sim ele vai fazer essas coisas que para ele são importantes e muitas vezes vai deixar de fazer no lugar que você não quer. Igual o exemplo do xixi que eu usei. A hora que a gente entende o que um gato realmente gosta numa caixa de areia e dá uma caixa de areia boa, ele não vai fazer xixi fora da caixa. Ninguém quer conviver com um gato fazendo xixi fora da caixa. A hora que eu entendo o que é um bom arranhador pro gato e dou um bom arranhador pro gato, ele vai preferir arranhar aquele arranhador e não o sofá. E aí a gente não precisa ter um sofá destruído dentro de casa. Agora, não tem como não ter arranhadores que o seu gato goste e querer que ele não arranhe o sofá, porque o sofá é um arranhador que todo gato gosta. Então, educar o gato da forma certa é deixar aquilo que eu não quero que ele estrague menos atrativo, usar estratégias para o sofá não ser o arranhador mais legal do mundo. Às vezes, a escolha do tecido faz toda a diferença, por exemplo, ou coisas que a gente coloca em volta do sofá, arranhadores estrategicamente posicionados que sejam mais atrativos do que o sofá, e aí colocar múltiplos arranhadores pela casa vão dar ao gato mais opções de fazer um comportamento que para ele é natural, ele vai poder continuar a ser gato dentro da casa dele e não vai mais ter tanta vontade de ir lá arranhar o sofá. E aí você vai viver com um gato, ou mais de um gato, que arranha, mas não estraga o teu sofá, que é o que a gente quer, na verdade. Que não estrague o sofá, ou que não suba na mesa, ou que não roube comidas. Quando eu entendo que pro gato é absolutamente natural procurar alimento no ambiente onde ele vive, caçar o seu próprio alimento, quando encontra um alimento saboroso, comer, a gente entende que não dá pra deixar um pedaço de carne em cima da mesa e querer educar no condicionamento o gato a não roubar, porque ele nem tá roubando, ele tá sendo gato. Um gato feliz, equilibrado, não mia excessivamente, não faz um escândalo. Então, muitas vezes o gato tá miando muito e as pessoas querem, por condicionamento, ensinar a não miar. E, na verdade, se eu atender às necessidades comportamentais do meu gato, ele não vai miar excessivamente. Ele vai miar uma quantidade que a gente até gosta. Ele vai miar pra conversar às vezes, tem uns que miam um pouquinho mais. Vai miar às vezes pra pedir um petisco ali, uma coisa. Vai miar às vezes porque a gente fechou uma porta. Super tranquilo de conviver. Outra questão é, às vezes, o nosso ambiente não está apropriado para a quantidade de gatos que a gente tem. E aí começa a ter um monte de comportamento que incomoda. As coisas podem ser mais destruídas, tem mais gato por cima das coisas. Então, aí a gente tentar por condicionamento resolver também não vai. Vamos ajustar o ambiente para a quantidade de gatos. Isso pode significar aumentar a quantidade de recursos. Então, veja, muito do que eu estou ensinando aqui para vocês pode até estar parecendo meio, mas se não ensinou como educar o gato, como que eu ensino o que eu quero pro gato? E aí eu tenho uma má e uma boa notícia, que na verdade a gente não precisa ensinar nada para os nossos gatos. A gente precisa fazer duas coisas para ter um gato bem comportado. A primeira delas é socializar. Um gato, para ser bem comportado na nossa sociedade, precisa ser socializado lá na infância ou ressocializado depois de adulto. E a segunda coisa que a gente precisa fazer para ter um gato bem comportado, bem educado, é atender, promover uma vida que atenda às necessidades desse gato. Promover os 5 pilares, que é uma das formas que eu ensino, né? A gente olhar para os 5 grupos de coisas que um gato precisa. O pilar escolhas, o pilar ambiente, rotina, vida social e os humanos. A hora que a gente entende o que o gato precisa e fornece tudo o que ele precisa dentro da nossa casa, ele não vai apresentar maus comportamentos, porque todos os maus comportamentos têm origem de problemas emocionais. E os problemas emocionais têm origem de falta de o gato poder ser gato, falta de possibilidades na rotina e no ambiente em que ele vive de fazer todas as coisas que ele precisa. Porque o gato não só quer fazer as coisas de gato, o gato precisa ser gato.
Toda vez que um animal não está vivendo a sua total natureza, ele fica estressado, ele adoece do emocional. Toda vez que eu tenho um emocional bagunçado, negativo, doente, um animal estressado, aí eu começo a ter maus comportamentos. Aí eu começo a ter comportamentos agressivos, comportamentos de intolerância, posso ter miados excessivos, xixi ou cocô fora, comportamentos destrutivos, comportamentos compulsivos. Todos esses maus comportamentos têm origem no estresse. E o estresse está muitas vezes mais relacionado à falta de coisas para fazer do que algo de ruim que a gente está fazendo pelos gatos. A maioria das pessoas que tem os gatos ama os gatos e quer fazer o melhor, mas falta um componente essencial aí, que é o bom conhecimento de tudo que um gato precisa. Porque esse bom conhecimento não tá fácil por aí, não é entregue de mão beijada pra gente. Você não vai numa consulta veterinária e o veterinário te ensina tudo sobre gatos. Não é nem o papel dele lá. Ele tá lá para cuidar da saúde física do seu gato. A gente cresceu tendo gatos e a gente acha que sabe tudo de gato, mas há pouco tempo a gente vivia com os gatos em casas com muito mais liberdade. Há pouco tempo eles estão em apartamentos telados. É outra realidade um gato em apartamento telado em relação a um gato solto. As necessidades de coisas que a gente precisa fazer nesse apartamento para o gato poder ser gato são diferentes. Mas à medida que a gente coloca em prática tudo isso, que a gente promove as coisas que o gato realmente precisa, ele deixa de ser um gato entediado, um gato estressado, os maus comportamentos param de acontecer. Então, na verdade, a má notícia é que a gente não educa um gato. Mas a boa notícia é que a gente não precisa educar um gato. A gente precisa entender o gato. A hora que a gente entende bem o gato e respeita a natureza comportamental, e respeitar inclui deixar ele fazer algumas coisas e promover opções para ele direcionar aquele comportamento para outras coisas e ambos então ficarem felizes, tanto o humano quanto o gato. Respeitar não é larga o gato em casa, deixa fazer o que quiser, deixa ele destruir a minha casa porque eu tenho que respeitar o gato. Isso não é respeito. Isso também é negligência. Então, um gato que realmente está bem não tem maus comportamentos. E comportamentos normais não são incômodos, pelo menos não para quem ama gato. Ou essa tem que ser uma convivência repensada. Se o que um gato faz te incomoda, se o que um gato gosta de fazer e é importante para ele fazer, para você é ruim, te irrita, você não consegue conviver, então talvez o que tem que ser repensado é a sua capacidade de viver com o gato e a real motivação por trás dessa convivência. E se faz sentido ou não essa convivência. Porque pra gente morar com uma outra espécie, a gente tem que gostar dessa outra espécie em sua inteireza. A gente tem que gostar do gato como gato, gostar do cachorro como cachorro. E não gostar da companhia dele, mas querer que ele seja uma coisa que ele não é. Porque aí ninguém vai ser feliz. Nem o humano, nem o gato. Vai passar a vida tentando ensinar uma coisa que ele não vai aprender. E um gato não vai aprender a ser outro bicho. E você vai ver estressado porque não gosta do que está acontecendo. Mas na maioria das vezes tem só lacunas de entendimento. E a hora que a gente preenche essas lacunas de entendimento e promove as coisas certas do jeito certo, tudo a gente consegue direcionar e a gente pode ter uma casa limpa, sem xixi, sem coisa destruída, o gato subindo em vários lugares e não subindo nos lugares que a gente não gosta tanto assim, e todo mundo fica feliz. Faz sentido? Gente, espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado a abrir aí algumas ideias, a pensar algumas coisas na sua casa. Nesse vídeo a gente não consegue esgotar todo o conhecimento de educação dos gatos, mas que você entenda que aquele problema que talvez você tem hoje com o seu gato tem solução. Você só precisa entender por que ele tá fazendo aquilo e o que você pode fazer diferente para ele não mais fazer exatamente daquele jeito ou direcionar. Tem solução. Aqui nesse canal tá cheio de vídeo explicando comportamento de arranhar, como que os gatos gostam de comer, comportamento de caça, como socializar os filhotes, como ressocializar adulto, como ensinar o gato a gostar da caixa de transporte, andar de carro, sair de casa, enfim. E outros temas que você queira aprender sobre ensinar ao seu gato, comenta aqui embaixo. Eu não respondo todos os comentários, mas eu sempre leio. E sempre que vocês me dão uma boa ideia, uma sugestão de um novo tema, eu coloco na minha fila ali de gravação para explicar mais coisas para vocês, porque o meu objetivo é ajudar você a entender o seu gato e com isso fazer o seu gato mais feliz. E sempre que um humano que ama um gato faz um gato mais feliz, o humano também fica mais feliz. Amem muito seus gatos, mas amem com conhecimento. Obrigada, eu vou ficando por aqui.